Olá! Nós viemos apresentar o nosso projeto do Global Solution Space Connect. Nós somos do terceiro ano do curso de Sistemas de Informação Online e o nome do nosso projeto se chama Orbit Cycle, um ciclo para uma órbita limpa. Os integrantes do grupo são Érica Okamura, Michele Sayuri Ueta, Gustavo Oliveira Silva e João Augusto Santiago Gomes. Com relação à arquitetura de solução, nós podemos dizer que o nosso projeto é dividido em 4 componentes: clientes, back-end, banco de dados e serviços de importação de TLE. A parte de clientes, ele é composto por um website desenvolvido em React.js e Cesium.js. Além disso, ele também é composto por um app mobile desenvolvido na linguagem de programação Kotlin e utilizando o Jetpack Compose para desenvolver elementos ou componentes composable. O back-end ele foi desenvolvido na linguagem de programação Java 17, utilizando o Spring Boot. O banco de dados foi desenvolvido em Postgres, e o serviço de importação de TLE nada mais é do que uma importação de dados orbitais, utilizando a API da Celestrak, que é uma empresa sem fins lucrativos. Esse serviço nada mais é do que a exposição de dados públicos em relação a detritos espaciais. Então, toda vez que esse serviço é executado, ele insere ou atualiza os dados no banco de dados Postgres. Os usuários do nosso sistema, Orbit Cycle, ele vai consumir esses clientes, tanto o site quanto o mobile, e o cliente vai enviar, então, uma requisição HTTPS para o back-end, que expõe alguns endpoints de aplicação. E, além disso, ele tem alguns outros módulos, né, o back-end, como gestão de dados, ele faz a gestão de dados de detritos. Ele tem o motor de simulação, que é o OraKit, que nada mais é do que um módulo que faz cálculos de propagação orbital. Além disso, ele tem um módulo de serviços de negócio que calcula a quantidade de combustível em quilograma e tempo de chegada em horas do nosso coletor até o detrito espacial. O serviço de importação de TLE, hoje, ele é um endpoint exposto, mas futuramente nós pensamos em converter ele para um serviço batch, ou seja, ele vai ser executado de forma agendada. Com relação às tecnologias utilizadas, nós temos no back-end o Java 17, o Spring Framework, a biblioteca OraKit, que faz cálculo de propagação de órbitas, o Lombok, o front-end foi desenvolvido utilizando o React.js e o Cesium.js, que nada mais é do que uma biblioteca gráfica que renderiza globos, né, terrestres e imagens em 3D em geral. O mobile, na parte do mobile, temos a linguagem de programação Kotlin e o Jetpack Compose para desenvolvimento de elementos ou componentes composable. Nós utilizamos como banco de dados o Postgres. Em relação às funcionalidades, tanto do website quanto do app mobile, todos eles apresentam uma visualização de dados orbitais de cada detrito espacial, então altitude e inclinação. Além disso, eles também apresentam aí o NORAD, que é o identificador único do detrito espacial, o nome do objeto, posição XYZ, que são as coordenadas cartesianas, tamanho e tipo de cada detrito espacial, né? O tipo seria se é um debris ou se é um foguete, um estágio de foguete, né? Que é o rocket body. Além disso, ele apresenta também a análise de captura, com cálculos como ΔV, quantidade de combustível em quilogramas, tempo estimado de chegada ao detrito espacial em horas, custo de combustível em dólares americanos, custos operacionais e custos totais também em dólares americanos. E aqui nós vamos apresentar um vídeo com a demonstração tanto do site quanto do mobile. Olá! Como vocês podem ver, nós temos aí o planeta Terra em formato 3D. Em volta dele temos diversos pontos vermelhos e verdes que representam os detritos espaciais. Os pontos vermelhos representam aí restos do satélite debris e os pontos verdes representam estágios de foguete.
Nós temos o coletor também que se localiza perto do continente africano. Ele está a uma altura de 400, a uma altitude de 400 quilômetros em relação à superfície da Terra e está a uma posição XY igual a zero. Nós faremos uma simulação agora em que o coletor ou satélite de serviço fará a captura de um desses detritos espaciais. Como se pode ver aqui à direita, nós temos algumas informações em relação a esse detrito espacial. O NORAD, que é o identificador único, o nome do objeto, ele termina com DEB porque ele é um resto do satélite Debris, e as posições X, Y e Z em coordenadas cartesianas. Do lado esquerdo, nós temos a análise de captura, em que temos o nome do objeto, o NORAD, o tipo de objeto é um DEB, porque é o resto de um satélite Debris. O tamanho RCS, ele é considerado pequeno. RCS significa Radar Cross Section, ou seja, é a área visível a um radar. Dados orbitais do detrito, ele está aí a uma altitude de 840 quilômetros e a uma inclinação de 73,94 graus. Em relação à missão de captura, nós calculamos, pela transferência de Roman, que o ΔV, ou seja, a diferença de velocidade que o coletor ele atinge quando ele muda da sua órbita para a órbita do detrito, é de 9.175,55 metros por segundo. A quantidade de combustível calculada foi de quase 3.500 quilogramas. Além disso, o tempo de transferência, ou seja, o tempo de deslocamento da sua posição inicial do coletor até o detrito espacial é de 0,81 horas. A chegada será à 00:08 de amanhã. Então, porque assim, em UTC, que é no meridiano de Greenwich, o horário de lá hoje, agora, é exatamente 11h22, porque aqui no Brasil é 8h22. Então, como o tempo de deslocamento é menos de 1 hora, o tempo que será lá em Greenwich será mais ou menos 00:08. Então, tá certo. Em relação aos custos, nós podemos dizer que o custo com combustível será de $34.990.864. Em relação aos custos operacionais, que é calculado com base num valor de $50.000 por hora, foi calculado aí no valor, um total aí de $40.459,654, totalizando um valor aí de $35.031.324. Olá! Venho apresentar agora o nosso app mobile para o nosso projeto do Orbit Cycle. Acessando o aplicativo, nós conseguimos visualizar uma lista de detritos espaciais, com informações como NORAD, nome do objeto e posições X, Y e Z. Ao clicar em um desses objetos, nós temos aí algumas informações em relação à análise de captura, como, por exemplo, o nome do objeto, o NORAD, tipo de objeto, tamanho RCS, que é o tamanho de Radar Cross Section, ou seja, ele é considerado médio, porque é a seção visível aí, a área visível em metros quadrados a um radar. Os dados orbitais, a altitude atual do detrito, então ele está a 548 quilômetros de distância em relação à superfície da Terra e está a uma inclinação aí de 73,8 graus. Com relação à missão captura, nós temos que o ΔV requerido para que o coletor ou satélite de serviço realize a mudança de sua órbita para a órbita do detrito é de 9.196 metros por segundo. A quantidade de combustível necessária é de 3.518 quilogramas. O tempo de transferência é de 0,784 horas. Além disso, a análise de custo calculada foi de $35.179.751, com base no valor de $10.000 por quilo de combustível.
Em relação aos custos operacionais, esse cálculo foi feito com base no valor de US$ 50.000 por hora. Então, como o tempo de deslocamento foi menos de uma hora, a gente tem um valor aí de US$ 39.203. Os custos totais, então, é de US$ 335.218.955. E a janela de tempo da missão, ou seja, o tempo de chegada estimado, é a 00:18 de amanhã. Ou seja, como agora são 8h33 no Brasil, isso significa que são 11h33 lá no meridiano de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. Então, até dar uma hora, né, que é mais ou menos uma hora, menos de uma hora, na verdade, vai ser 00:18, quando o coletor atingir o detrito espacial e coletar, fazer a captura. Obrigado.